Você deve estar acompanhando neste tempo de política quantos cristãos ofendendo uns aos outros. Essa semana eu li de uma ofensa tão horrível a um padre. O padre fez uma colocação e imediatamente uma pessoa fez uma frase grosseira, com palavrões mesmo. Aí eu cliquei no perfil que ofendeu e está lá: católico, apostólico romano, pai de fulano de tal, só Deus. Aí as frases bíblicas. Falei, gente, como é que uma pessoa que põe isso na biografia ali da rede social, do Instagram, tem coragem de ir na página de um padre, e não é a minha não, viu? É um padre que eu nem conheço. Por acaso caiu ali na minha timeline. E fez ofensas horríveis, atentando contra o sacerdócio dele, inclusive. E são certamente pessoas que não se conhecem, porque um mora lá no Maranhão, o outro mora lá no Ceará. Eu fico pensando, os que curiosos como eu, vendo aquela frase tão baixa, tão horrorosa, eu fico pensando qual é a reação de um ateu, por exemplo, que vê um padre ser ofendido, que com curiosidade vai lá na página de quem ofendeu e está lá que ele é um católico, conservador, apostólico, romano, pai de não sei quem, papapá, e depois com uma frase bíblica. Essa contradição, ela nos desmoraliza demais. Sim, porque o nosso cristianismo tem que estar também nas nossas redes sociais. Outro dia, acho que tem mais ou menos umas 2 semanas, eu estava ouvindo um programa de rádio na Canção Nova, que eu não sei quem apresenta, é um rapaz jovem. Era por volta de 1h30, 2 horas da tarde, e a reflexão era justamente como nós cristãos lidamos com as redes sociais. E ele falava disso, né? Foi até bonitinho, porque eles fizeram um código de ética, de conduta, para a gente poder identificar se nós estamos sendo cristãos nas redes sociais. E uma das coisas que o menino chamou a atenção, não me lembro o nome dele, foi justamente como nós, em nome de um valor, a gente cai num defeito pior. Para salvaguardar um valor que nós queremos defender, nós ficamos agressivos. Nós mostramos uma face de ódio que não combina com o cristianismo. Eu, por exemplo, eu optei por não responder a nenhuma ofensa. Sabe por quê? Eu identifiquei que não vale a pena. Porque é claro que eu fico irritado quando eu vejo uma ofensa, quando aquilo cai diante de mim. Claro que eu fico chateado quando eu vejo um julgamento. Mas se eu faço a resposta com o mesmo tom, eu estou negando o Cristo que habita em mim. Uma coisa é você posicionar o outro, dizer, olha, concordo com o que você pensa, mas papapá, e você faz. Agora, ofender, deixar que o ódio, deixar que a intolerância venha à tona, é um contra-testemunho terrível para aqueles que nos observam. Sim, no Atos dos Apóstolos, né? O escritor fala justamente disso. Como é que nós vamos ser reconhecidos no mundo? Como é que nossas comunidades cristãs serão percebidas pelos outros sem que a gente diga nada? E ele diz, eles olharão para nós e reconhecerão. Vede como se amam. Sim, nós estamos permitindo que essa polarização que as últimas eleições criaram dentro do Brasil, nós e eles, os certos e os errados, os coxinhas e os petralhas, nós estamos permitindo que esses discursos de ódio nos façam esquecer que nós somos cristãos. Escolha o seu candidato, você é livre para isso. E nós, como padres, nós somos recomendados a não ficar dizendo, não ficar orientando nomes. A gente pode orientar, esclarecer o que devemos fazer. Vamos votar com consciência, vamos prestar atenção nos deputados de maneira muito especial, que nós queremos colocar na Assembleia. É um tempo que eu pessoalmente acho que deveria ser de renovação. Nós não deveríamos ficar insistindo naqueles que já estão com fichas sujas. Então pesquise bem o candidato que você vai votar, veja se ele não tem nada na justiça eleitoral lá, se o TSE, se não tem nada de errado com aquela criatura, se ele não roubou, se ele não fez isso, decida sim.
Eu, pessoalmente, adotei a conduta que a igreja me pede, de não ficar dizendo nome. Já errei muito em dizer nome. Não quero. E às vezes as pessoas ficam querendo. Vocês têm de se posicionar, dizer, não, nós temos que ser cristãos. Eu não quero entrar nesse jogo de ódio que está aí. Não quero porque eu preciso ter saúde emocional. Essa rede social que está polarizando o ódio, ela está adoecendo as pessoas. Tem muita gente, inclusive ontem passei por um psiquiatra porque eu estou aqui administrando os meus conflitos e eu não vivi bem esse mês de setembro. Tanto é que vocês até perceberam que eu não estive em alguns programas aqui. Semana passada eu estava pronto para vir e não consegui sair de casa. Eu tenho esse limite. E dizem que ele é muito pesado para mim. Só não permito que retire a minha alegria e o meu humor quando eu preciso estar com vocês. Não quero. Mas eu sei o que eu tenho penado para dar conta das minhas neuroses. Estou aqui hoje no sacrifício, no esforço, mas faço questão de estar. Então eu tenho o direito sim de me preservar deste mundo polarizado. Eu sei que faz mal. Eu não vou ficar perdendo a minha saúde emocional discutindo com pessoas que nem sabem quem são, que a maioria desses perfis que agridem, que fazem isso, não tem nome. Ou então os que têm são aqueles pais de família, mães de famílias que se dizem cristãs e que se sentem no direito de falar absurdos, inclusive para um sacerdote. Porque estão defendendo uma causa, acabam caindo num erro pior. E eu entendo, minha gente, às vezes nós não temos o esclarecimento necessário, às vezes a gente ainda não fez a leitura deste encontro de Jesus com a samaritana, às vezes ainda não tivemos o coração libertado para entender que não é só a regra que nos salva. Às vezes as pessoas ainda estão acreditando que ir à missa todo dia, que receber a comunhão todo dia e depois ir lá ofender, está tudo certo. Não. Se a comunhão que eu recebo não modifica o meu jeito de atuar nas minhas redes sociais, eu preciso questionar a minha relação com a Eucaristia. Se o meu contato com a palavra de Deus que me orienta, que é a luz para o meu caminho, não está sendo suficientemente forte para me colocar nas redes sociais ou no convívio com os outros, porque hoje se fala de política, sai até tapa se deixar numa mesa de jantar, numa mesa de almoço, porque está todo mundo dividido. Se nós não somos capazes de permitir que o nosso cristianismo derrame paz sobre tudo isso, nós precisamos questionar a maneira como nós estamos participando da missa, da confissão, do jejum, da oração. Porque em última instância o que vai nos salvar é o quanto a gente derramou amor pelo mundo afora.